Fala, Joe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais uma quarta-feira. É um prazer ter você aqui pontualmente às 7 da manhã. E no vídeo, 7 da manhã não, 7 da noite, estou viajando. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dos dividend yields, né? Vamos descomplicar aí os dividend yields, mas eu tenho que pedir um negócio para vocês que eu peço sempre, né, Fê? Que é, o que o pessoal tem que fazer? O pessoal tem que deixar o like e se inscrever e ativar o sininho. E ativar o sininho, Joe. Então faz tudo isso aí, boas coisas vão te acontecer. Vamos pro vídeo, que o vídeo de hoje está pesado. Joey, a gente vai falar hoje dos dividendos, que é um assunto que vocês me perguntam bastante, chega muito direct no Instagram, principalmente quando eu lancei lá o episódio onde a gente fala de dividendos no Fala Joe Podcast, toda quinta-feira às 5 da manhã, não se esquece, vai lá. Amanhã também vai ter um episódio no ar e a gente vai falar aí a respeito dos dividendos, né? Então, os dividendos, eles são basicamente uma parcela do lucro da empresa, que a empresa separa ali e distribui para os acionistas. E que é basicamente isso, é o lucro depois de ela pagar todas as obrigações, ela separa aquela parte e distribui ali para os acionistas. E o que sobra depois disso daí, da porcentagem que ela separou, a empresa decide o que vai fazer. Às vezes ela investe nela mesma, ou ela compra participações em outras empresas. E para uma empresa, ela distribuir dividendos, ela já precisa ter crescido um certo tanto aí, tipo, por exemplo, você pega uma Sony, uma Toyota, a empresa é tão grande, tão internacionalizada, que ela não tem muito para onde crescer. Então ela começa a distribuir dividendos. E tem uma coisa que é por trás do dividendos, né, Fê, que chama payout. Você já ouviu falar do payout? A Fê vai falar pra gente o que é payout. O que é payout, Fê? É uma métrica financeira que mostra a proporção dos lucros que uma empresa paga aos seus acionistas na forma de dividendos, expresso como a porcentagem do lucro total da empresa. Exemplificando aí, né, simplificando, aliás, essa empresa ela teve um lucro aí de 1 milhão de ienes e ela decidiu, por exemplo, uma porcentagem do payout, que é o que ela vai distribuir para os acionistas por 5%, significa que ela vai pegar 50 mil ienes e vai distribuir para quem tiver cota, para quem tiver ação dessa empresa. Simples assim. Já pensou, Fê, ser remunerado com dividendo todo mês? Você ia gostar, né? Muito bom. Muito bom receber dinheiro aí todo mês. E o segundo determinante aqui, antes da gente chegar no dividend yield, é a quantidade de ações que ela tem no mercado. Além do payout, que é muito importante, tem que segurar aí o conceito de payout. E também a receita da empresa. E eu peguei aqui um exemplo da Sony, que a Sony tem, eu vou até ler para não errar, aqui de ações em circulação, que é 1.239.708.513 ações em circulação. Sabia que a Sony tinha tudo isso, velho? Tava fazendo minha conta na minha cabeça. Você estava fazendo a conta? Quanto que é? Bom, e por que isso é importante? Porque a gente vai multiplicar essa quantidade de ações por uma sigla chamada LPS, ou por um negócio chamado lucro por ação, ou para gente que mora no exterior, investe no Japão, nos Estados Unidos, a gente vai multiplicar a quantidade de ações por uma coisa chamada EPS, que é a mesma coisa, só que em inglês, que é Earnings Per Share, que é o lucro por ação. O próprio nome, a definição já está dita. Então, até agora, a gente viu aí que o payout é importante, que está por trás do dividend yield, a quantidade de ações e agora também o earnings per share. E como a gente está falando aqui, que eu peguei a Sony como exemplo, o EPS da Sony é de 952 ienes por ação. Então, quanto que a Sony lucra por ação? 952 ienes. Segura essa conta que no final eu te explico aí com mais detalhe, beleza? Tá bom, então depois de todos esses dados aí que eu falei para vocês, o caminho do dividend yield é o seguinte: primeiro, a gente precisa saber da receita, quanto que a empresa lucrou, de lucro líquido mesmo, que a gente pega lá no EPS. Beleza. Depois do lucro líquido, a gente pega o payout para saber aí a porcentagem, né, que a empresa vai distribuir para os acionistas. No caso da Sony, que a gente está falando aqui, é 5%. Então ela lucrou, teve lucro líquido, desse lucro líquido 5% ela vai pegar e vai distribuir para os acionistas, né?
já que a gente tem em mãos a quantia de dinheiro que ela vai distribuir para os acionistas, a gente pega essa quantia e divide pelo número de ações em circulação, porque é o que você vai receber por ação de dividendo. E aí você sabendo, né, o quanto que você vai receber por ação, você vai pegar esse valor e vai dividir pela cotação no dia da ação da Sony, por exemplo. E aí você dividindo a quantidade de dinheiro por ação que você recebe de dividendo pela cotação, você tem o dividend yield. Então, o dividend yield ele pode variar conforme a receita, pode variar todo dia por causa da cotação. Então, a gente nunca deve olhar o fator isolado, só apenas o indicador dividend yield. Mas a gente tem que falar aí a respeito também do payout, que eu acho que mais importante que o dividend yield é o payout. Beleza? Eu tô fazendo aquele negócio aqui, galera, que eu sempre quis fazer, que eu vejo o Thiago Nigro gravando, aí sabe quando alguém fala assim, eu sempre quis fazer isso, eu tô com a Fê aqui, e ela acompanhou todo o processo aqui de gravação do vídeo para ajudar vocês. Tem umas perguntas muito chaves aqui que eu vou, perguntas-chave que eu vou fazer para ela, que é um resumo aqui antes da gente partir para minha planilha no Excel. Fica aí que a gente vai dar uma olhadinha no Excel também, né? E até aqui, Fê, pelo que foi explicado, o que você acha que é mais importante? É o dividend yield ou o payout? Payout. É o payout, né? Então, mais importante que o dividend yield é o payout, porque a cotação variando, o dividend yield ele pode variar, o payout não. E se o payout for o mesmo, mas no ano seguinte a empresa tem um lucro maior, né, o acionista vai receber mais dinheiro. E por que você acha, até dei a explicação, mas por que você acha que o payout ele é mais importante que o dividend yield? Porque o dividend yield ele é calculado pelo EPS. E ele pode variar. Ele pode variar, exatamente, né? Que é o EPS, se você não lembra, é o Earnings Per Share, ou traduzindo para o português, que é o lucro por ação. Então, o dividend yield ele pode variar, o payout não, beleza? Ele até pode variar sim o payout, mas não oscila todo dia. É só quando a empresa vai distribuir dividendos, fechou aquele ano fiscal, e aí tipo a Sony decide, olha, eu não quero distribuir 5% esse ano, eu vou distribuir 6%. Então, só que o dividend yield não, ele está sempre variando, né? Queria até perguntar um negócio, é uma pergunta extra. Você acha que um dividend yield baixo ele é necessariamente ruim, assim, se tiver um... Porque eu falo isso porque as empresas aqui, elas têm um dividend yield baixo, e às vezes você pode achar que isso é ruim. Você acha que é ruim? Não. Por quê? Porque pode variar muito do payout. Depende muito do payout, entendeu? Então, o payout é mais importante, que está por trás aí do dividend yield. Eu vou te mostrar aqui uma simulação, indo agora para a minha telinha no Excel. Fala, John. Então, a gente está aqui na minha tela, minha planilha Excel. Não estou aparecendo aqui no quadradinho como de costume, mas aguenta aí que eu já volto, eu já apareço aqui de novo. Então, eu fiz uma planilha só para ilustrar aqui o que eu estava explicando para vocês no vídeo, né? E como sempre aqui, quando eu explico, o amarelo é o que eu consigo alterar, beleza? Então, eu consigo alterar quantidade de ações que tem em circulação, preço da ação, o Earnings Per Share, que é o lucro por ação que eu expliquei, e aqui também o payout, que a gente tanto tem falado aí durante esse vídeo, né? Aqui eu coloquei o valor de mercado da empresa, não é essencial, né? Eu coloquei só por complemento, mas o que de fato muda aqui o nosso dividend yield é o que a empresa lucrou, que ela teve de receita líquida mesmo, né? Então, começando aqui por essa coluna, lucro dos últimos 12 meses, o que eu peguei? A quantidade de ações vezes o EPS, que é o lucro por ação. Então, a gente tem a receita dela. Esse dado é muito importante, como eu expliquei. E aí, a gente tem aqui a distribuição, que é o que a empresa, qual o valor dessa receita, desse lucro líquido, quer dizer, que a empresa vai distribuir para os acionistas, né? Então, aqui eu estou multiplicando o lucro dos 12 meses pelo payout, que é 5,91, certo? Então, é isso que ela vai distribuir para os acionistas, né? Essa quantia aqui de 69.771.215.373. É isso que vai para os acionistas, né? E conforme seguindo a linha do nosso raciocínio, eu vou pegar essa distribuição aqui e vou dividir pelo número de ações
que tem no mercado, né? Só lembrando que esse é um exemplo da Sony, para você não ficar boiando, tá? E aí a gente vai ter o dividendo por ação, que é aqui que vai ser distribuído, né? Dividido pela quantidade. Aí a partir do dividendo por ação a gente consegue calcular o dividend yield, né? Clicando na fórmula do dividend yield, a gente vai pegar o dividendo por ação dividido pelo preço da ação. Pô, o EPS não apareceu, apareceu aqui na parte que a gente calcula o lucro por ação, beleza? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, o payout, ele a cada ano fiscal, alguma coisa, a empresa ela pode decidir manter ou alterar o payout, beleza? Mas, por exemplo, o dividend yield, quando você for constar, ele pode mudar todo dia. Se a cotação tiver, por exemplo, 9.000, aqui o nosso dividend yield, ele muda, tá vendo? Só vou dar um Ctrl Z. Ou se o lucro líquido da empresa mudar também, for lá, a próxima distribuição, ela tiver com EPS, aí um lucro por ação, earnings per share de 800, também vai mudar aqui a quantidade de dividendo por ação que você vai receber e também aqui o dividend yield, beleza? E claro que também, se a empresa resolver mudar ou ter uma recompra de ações aí, também a gente vai mudar o faturamento e alterar aqui o dividend yield um pouco. Não foi tão relevante assim que eu alterei, mas também acontece de ter uma recompra tal e na próxima distribuição de dividendos alterar. Mas quando você constar o dividend yield, né, ele pode ser que altere devido ao preço da cotação. Só que eu acredito que mais importante que o dividend yield, aliás, que você não deve olhar ele isoladamente, é o payout, tá? O dividend yield você filtra para pegar as empresas que são maiores pagadoras de dividendos, mas aí você destrincha e dá uma olhadinha no payout, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Antes que eu me esqueça, inclusive, eu quero mostrar para vocês o site que eu peguei essas informações, que é o Hooters, eu uso muito, tem o Yahoo Finance. Eu sempre estou falando aí do investing.com, beleza? Mas aqui a gente também consegue encontrar as informações que eu coloquei lá na minha planilha aqui Excel, beleza? Tanto o EPS, o preço da ação, a quantidade de ações que tem em circulação e também o payout, né? Beleza? A gente vem, por exemplo, aqui no Hooters, né, per share data, a gente tem aqui, ó, dividendo anual, quanto que foi distribuído, 55, né? A gente também pode encontrar, não sei se o payout, ele tá aqui o payout, eu uso o dos últimos 12 meses, 5.91. Aqui só você entrar no site do Reuters, vem aqui, ó, Key Metrics, e aí você consegue encontrar o payout, dá um Ctrl F aqui para você pesquisar mais rápido, beleza? Eu acho que disso daí são as duas coisas mais importantes para você entender da onde que eu tirei, né? Porque o resto aqui, o EPS, o preço da ação é simples. Beleza? Aqui também, ó, a quantidade, ó, shares out, né, outstanding, que é a quantidade de ações que tem em circulação, beleza? E também aqui a gente tem, ó, o earnings per share, que aqui é na mesma tela, tá bom? Que eu mostrei aqui o share outstanding e também aqui o EPS, o último 952 aqui, ó, vírgula, beleza? E é o que está aqui, 952, beleza? E o preço da cotação é o que está aqui, né? Na época, quando eu fiz a planilha, estava 11.000. Se a gente colocar aqui o preço de 11.000, a gente muda pouca coisa de décimos aqui, né? A parte do dividend yield, né? Se eu mostrar para vocês aqui o valor de antes, ó, 3, tá vendo? Com mais casas decimais, são uns 1.000. A gente altera aqui também a parte do dividend yield. Então, espero que tenha ficado claro. Além do Investing, tem também aqui o Hooters, que eu uso, e também o Yahoo Finance, né, de onde eu pego esses dados aqui. São dois sites bem completos, beleza? E é isso aí, Joe. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, só tenho que te agradecer. E claro que eu tenho que pedir, vou pedir de novo aí. O que o pessoal tem que fazer mesmo, Fê? Que eu sempre peço, a galera tem que fazer, não é mancada. Deixar o like. É isso aí, deixar o like. Se inscrever no canal. Faz isso aí também. E ativar o sininho. Ativar o sininho para você receber a notificação. E se a galera fizer tudo isso, Fê, o que acontece? Boas coisas irão acontecer a eles. Muito bom, até a próxima aí. Tchau!